Não importa como eu me porte, qual seja a minha personalidade, quais sejam as minhas ações, as minhas opiniões. Eu sempre vou ser tratada como a mulher para se comer e não para casar. Vamos conversar um pouco sobre isso. Desde muito cedo eu percebi, e também me explicaram isso, que no Brasil existem 2 tipos de mulher. A mulher para casar e a mulher para comer, né? A mulher para se divertir. E que você não tem como ser as duas em momentos diferentes, ou você é uma ou você é a outra. Pelo menos é assim que a sociedade te vê. E eu gostaria de falar que é assim que os homens nos veem. Mas, infelizmente, é uma coisa que afeta também a visão das mulheres. Porque nós também acabamos julgando outras mulheres como essa aqui é pra casar, essa aqui é pra comer. E mesmo que a gente não vai nem casar nem comer elas. Mas a questão é que isso é uma coisa que entrou na minha cabeça de uma forma que não sai mais, e por mais que eu sempre tenha tentado me colocar como a mulher para casar, e pelo simples fato de que essas mulheres tendem a ser mais respeitadas, eu tenho uma personalidade que realmente não condiz com a personalidade da mulher para comer, porque eu sou muito difícil de dar. Pelo simples fato de que não é qualquer cara que eu gosto, eu sou extremamente seletiva, muito difícil eu ficar com alguém, eu fiquei com pouquíssimas pessoas na minha vida, e eu sou casada desde os meus 23 anos, estou com o mesmo homem desde os meus 18 anos, então vamos dizer que pelas minhas ações eu deveria ser enquadrada como essa mulher para casar. Mas tem uma coisa que influencia muito, infelizmente, em como as pessoas te veem, e é muito difícil de você mudar isso, que é a sua genética, que é como o seu corpo é. Porque, por exemplo, a gente sabe muito bem que muitas mulheres negras, por mais que ela esteja mais próximo desse ideal da mulher para casar, por ela ser negra e muito provavelmente ter as características físicas de uma mulher negra, né, que ter mais bunda, ter o corpo com curvas, ela sempre vai ser vista como a mulher pra comer, só pra comer, principalmente por ela ser negra, porque infelizmente no Brasil também tem essa coisa de que não se casa com mulher negra, né, mulher negra é só pra fetiche. A questão é que eu também fui afetada por isso. Mesmo não sendo negra. Mas a questão é que, né, eu, como boa parte das pessoas brancas no Brasil, tem pessoas negras na sua família, na sua árvore genealógica. Então eu não tenho uma bunda de uma mulher branca, eu tenho a bunda de uma mulher preta. E eu tenho bastante peito, e eu tenho muita curva. Então sempre o meu corpo foi visto antes das minhas palavras, antes das minhas ações. Eu sempre tenho que conquistar o respeito das pessoas, de que eu não sou essa mulher pra comer, eu sou a mulher pra casar. E assim, de uma forma geral, eu já, desencanei um pouco disso. Se você quer achar que eu sou a mulher só pra comer, foda-se. Ache, eu não vou ficar com você. Você não vai me comer. Então, foda-se. Eu cheguei a esse nível. Mas uma coisa que eu achei muito interessante é que faz um tempo eu postei um shorts aqui no YouTube, onde eu mostro como é a academia aqui na Polônia. E no vídeo eu apareço de calcinha e sutiã, que tampa exatamente a mesma quantidade de pele que um biquíni. A mesma quantidade de pele que um biquíni. E nem era tão bonito assim o meu conjunto. E nesse vídeo eu critiquei o fato de não ter porta no banheiro. E que eu tava me sentindo muito insegura de me trocar, sem que tivesse porta, porque qualquer pessoa podia entrar. E aí comentaram que, mas você tá mostrando o seu corpo na internet. E aí eu lembrei de outros vídeos que eu já postei ainda quando eu tava na Rússia, shorts também, onde eu estava me vestindo como todas as blogueiras fazem vídeos de arrume-se comigo. Elas se mostram de calcinha e sutiã colocando a roupa. E eu mostrei como eu tava colocando a calça jeans e apareceu um pouquinho da minha calcinha, que nem era uma calcinha bonita. Era uma calcinha muito feia. Eu devia ter colocado uma calcinha bonita, de rendinha, mas não, era uma calcinha bem feia. E eu imagino que por eu ser uma mulher gostosa, isso foi algo que as pessoas comentaram, do tipo, nossa, como que pode você mostrar calcinha, tá querendo chamar atenção, a não sei que, não sei quanto. E eu fiquei meio assim, porque se fosse uma mulher magra, sem bunda, sem peito, com a mesma roupa, fazendo o mesmo movimento, ninguém ia falar que ela tava
fazendo, tipo, esquenta pra abrir o OnlyFans. Ninguém ia falar isso. Porque uma mulher que não tenha muitas curvas, que seja mais seca, ela não é vista primeiramente pelo seu corpo. E mulheres com um corpo como o meu são vistas primeiramente pelo corpo, pelas curvas. E se eu não estiver totalmente tapada num oversize, eu fico vulgar para as pessoas, né? Existe essa coisa, eu acho que muitas mulheres que têm bastante peito vão entender do que eu tô falando. Você vê uma mulher que tem pouco peito, né, bem pequeno, ela coloca um decotão assim, ninguém fala nada. Ninguém fala nada. Ninguém vai falar que tá vulgar, ninguém vai falar que essa mulher tá querendo chamar atenção, que ela tá pedindo pra, né, pros caras dar em cima dela e etc. Mas se eu vou pra academia com meu top todo fechado, mas fica aqui cheio, aqui o meu peito, e aí eu tiro uma foto e posto que eu estou na academia e aparece meu peito aqui todo cheio, nossa, ela tá querendo se mostrar. Nossa, ela tá querendo fazer publicidade de OnlyFans, sendo que eu não tenho OnlyFans e nem pretendo ter. Isso me dá muita raiva, porque não importa como eu falo, não importa o que eu falo, a forma como eu me expresso, a minha personalidade, eu sempre vou ser julgada como uma vagabunda por causa do meu corpo. Isso é muito triste, cara. Isso, assim, é triste demais, sabe? Se eu colocar um decote, as pessoas sempre vão achar que eu fiz isso pra seduzir os homens. E eu só botei um decote porque era bonito. Porque eu tenho um rosto redondo, então o decote em V é o que fica mais bonito pra mim, é o que combina mais com o meu rosto. E o quanto maior foi esse decote, mais bonito fica o meu rosto. Pra quem entende de moda vai entender do que eu tô falando. E aí eu não posso colocar um decote desse, eu tenho que ficar toda fechada assim, porque senão eu sou a puta, eu sou a vagabunda. Eu sofri muito com isso na escola porque eu era uma menina que eu não ficava com os meninos, só que eu sempre gostei de me arrumar. Só que como eu tive a menstruação muito cedo, o meu corpo também se desenvolveu, né? Peito, bunda, cintura, se desenvolveram muito rápido. E quando eu simplesmente colocava uma roupa bonita, que eu estava bonita, o meu corpo ficava marcado. Eu recebia comentário dos meninos de que eu era puta pelo simples fato de eu ter corpo. Porque, tipo, na cabeça deles, o fato de uma menina já ter corpo significa que ela já dá, né? E, tipo, e se ela dá, ela é uma vagabunda. Sendo que eu nunca tinha beijado. Eu recebi esse tipo de comentário. As meninas achavam que eu tava querendo me mostrar, que eu tava querendo seduzir, e eu simplesmente estava querendo ficar bonita. Porque quando você tem peito, se você não marca a sua cintura, você parece que tem 20 quilos a mais. Então você tem que marcar a cintura. Só que se eu marcar a cintura, marca a minha bunda. E aí aparece tudo, entendeu? Não importa o que você faça, você sempre vai ser vista dessa forma. E eu tava pensando muito sobre isso justamente quando eu comecei a acompanhar muitas blogueiras negras brasileiras. Muitas chegavam a comentar esse tema de que a mulher negra, ela é extremamente sexualizada. Principalmente se ela tiver o corpo com mais curvas. E não importa que seja uma mulher mais introvertida, uma mulher mais quieta, uma mulher mais tímida, uma mulher do lar, vamos dizer assim, ela sempre, pelo corpo dela, pela cor dela, pelo cabelo dela, ela sempre vai ser vista de uma forma sexualizada e sempre o corpo dela vai vir antes da pessoa que ela é. E isso é muito triste. E quando você vem pra Europa como mulher brasileira, muitas brasileiras que estão aqui vão entender do que eu tô falando, isso fica ainda mais na cara, como nós somos sexualizadas na Europa. Principalmente na Europa Ocidental. Eu não vejo tanto disso na Europa Oriental, mas principalmente no ocidental, acho que toda mulher já passou pela imigração e percebeu que o cara da imigração tava achando que a gente tava indo se prostituir na Europa. E eu entendo que existem realmente muitas prostitutas brasileiras na Europa e latinas de uma forma geral, só que é uma coisa que acaba pegando em todas as mulheres. A maioria das mulheres brasileiras e latinas que vêm pra Europa não vêm se prostituir. E independente se você é uma diplomata aqui, sei lá, na Espanha. Isso é uma coisa que eu sempre falava pra minha mãe, que eu não queria viver na Espanha porque eu tinha a impressão que mesmo se eu fosse diplomata,
se eu pegasse um táxi nas Ilhas Canárias, percebessem que eu era brasileira, de alguma forma eu tava falando em português, eu ia ser tratada como se eu fosse uma prostituta, como se eu fosse uma vagabunda. Outra coisa que me dá muita raiva é que a prostituta é tratada com menos respeito, como se o fato dela ser prostituta tirasse a obrigação das pessoas tratarem essa mulher com respeito. Mas assim, é horrível isso, cara. É horrível e eu me peguei pensando sobre isso quando eu postei esse último shorts, que eu pensei que tá, se eu fosse uma mulher magra, com menos curva, ninguém ia falar isso. Tipo, isso é triste, cara. É triste, dá raiva. Mas é isso, eu não tô reclamando que, ai, como é difícil ser gostosa. Embora é isso que eu tô falando. Mas assim, eu nem tenho um corpo tão padrão assim, sabe? Eu ainda estou gorda. Esse corpo que vocês estão vendo não é o meu melhor corpo, tá bom? Eu estou 9 quilos acima do meu peso ideal. Então eu tava mostrando ali, não porque eu queria mostrar que corpo lindo que eu tenho, nossa, seduzir os homens. Eu tava mostrando simplesmente porque quando a gente vai montar um vídeo, a gente precisa ter uma determinada quantidade de vezes aparecer o nosso rosto. Então eu tava fazendo um vídeo de mostrar o lugar. Se eu só mostrasse o lugar, não mostrasse meu rosto, não mostrasse eu fazendo as coisas, não ia passar a vibe de que as pessoas estavam indo na academia comigo. Então é simplesmente pelo fato de ficar um vídeo mais elaborado, de ficar um vídeo mais interessante de assistir. Não porque o meu corpo, as pessoas vão assistir por causa do meu corpo, porque foi menos de 1 segundo, 0,9 segundos que eu mostrei o meu corpo. E isso, cara, me dá muita raiva, me dá muita raiva mesmo. E esse vídeo, ele no YouTube, ele nem deu visualizações, ele deu mais visualizações no TikTok e no Instagram, mais no Instagram. E mesmo assim eu recebi esse comentário no YouTube, eu fiquei tipo, cara... Ai... Foda, cara, foda. Mas é isso. Se você gostou do vídeo, deixa seu like, se inscreva no canal, me siga em outras redes sociais como Instagram e TikTok e também clica aqui no botão hypar pra esse vídeo chegar a mais pessoas. E é isso. Paca, paca.